dizer não. Amém? Creio que Deus está aqui para dar vida para aqueles pecadores. Basta totalmente você se prontificar, a sua vida doutrinária do Senhor. Amém? Estou cansado? Amém? Eu leio a palavra do irmão do Senhor próprio. Ora, o título da leitura, o tema, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e merecia ser demonstra, e teria um filho, e devia todos os dias ser regalado, e precisamente na igreja seguinte. O rico. Vamos começar de novo, igreja. Eu sei que os irmãos vão familiar claro, mas pelo meu engano que eu me confundi, atrapalhou um pouquinho. Vamos de novo? Assim é o mesmo. Todos juntos. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíram da mesa do rico, e os próprios crentes viram manter-se as migalhas dos irmãos. Pelo arte, ergueu os olhos, estando envolvido, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, da igreja. 24. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-se que ele deixe os seus bens em tua vida, erava totalmente vagas, e agora aquele que é consolado, ele tua convicção no 26 da igreja. Disse ele, roga-me, pois, ó Pai, que eu mande a casa de meu pai. 28 da igreja. Disse Abraão, ele tem Moisés e os profetas, voltam-nos à igreja ouvida. Porém, Abraão lhe disse, se não os veem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém os corpos. Olha essa foto que você está projetando nós. Agora do Senhor Jesus, eu devo ter na nossa igreja, e nessa noite eu vou ler de Deus, mas eu não sou pregadora. Eu vou partir para depois ressuscitar os mortos, para levar a ti. Vou pregar o que, meu Pai? Eu sou assim. Se já quero Deus, eu quero o amor. Porque quando existe amor, o amor de Deus, no coração dos irmãos, um para com o outro, louvado seja o nome do Senhor, a fidelidade, a comunhão, a união. Por isso Deus está requerendo, louvado seja Deus, esse amor em Cristo Jesus. Porque quando a pessoa é crente, esse chamado mundo é católico, ele já exerce o dom do amor. Ele exerce porque ele já que não tem para com o próximo. Que tirava do Cristo da casa de Deus para com o caso de Deus, para com a família de Jesus Cristo. Porque nós podemos ver aqui que a
rico, que sentado no portão da casa dele, mendigando um pedaço de pão, mendigando um prato de comida. Por que ele agiu dessa forma? Porque ele tinha tudo, para ele não tinha hora que não faltava nada. Mas uma coisa faltava para ele, o amor de Cristo no coração dele, para que ele pudesse olhar na atitude daquele mendigo que necessitava no portão dele cheio de graça pelo amor verdadeiro, e canalizou muito povo para a estrada, e numa estrada, e numa daquela situação que ele não tinha aonde reforçar na pista, o cara descansou seu corpo, e ele estava tão inteiro, porque aquela chaga simboliza a graça do nosso verdadeiro. Irmãos, eu quero dizer para vocês, hoje em dia nós podemos ser instrumentos de vários ministérios, louvado seja Deus, muitos que servem a Deus, e que dizem que viver a carinha de Jesus, basta ter o seu irmão, precisamos de alguma coisa, de uma palavra de conforto, precisamos de uma oração, precisamos de uma oração para ajudar. Ele não existe as mãos para ajudar, ele não manda para o seu próximo vem cá, vamos que eu ajudo você a carregar a cruz, eu quero para o seu ombro, vai carregar o ombro que está querido, ele sabe que estamos carregando a cruz que está pesada, ele vai tudo carregar a cruz, e assim você vai vencer. Agora hoje em dia tem na igreja muitos que dizem que tem o amor de Deus, olha língua de Deus, mas você está trazendo uma palavra pesada, não ele está trazendo uma graça para nós irmãos, para aqueles que estão chegando agora, para que Cristo está dizendo de que maneira agir, de que maneira se portar, na hora de Deus, para com a família de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo caminhava na terra, Deus fala ao nosso Deus, que ali muitos seguiram Jesus Cristo, muitos eram necessitados, onde eles souberam que Jesus Cristo estava, eles corriam para lá, porque eles sabiam que Jesus Cristo sempre saía lá uma coisa, muitas coisas, poderiam acontecer, aonde Jesus Cristo chegava. Irmãos, eu vou dizer para vocês, você pode se entrar nessa porta para dentro, ou problema, talvez ficar no desemprego, talvez você ficar no inferno, talvez o problema não venha da sua família, mas eu vou dizer para você, se a minha para não entendeu as mãos para você, aí Cristo me entrega em Deus, com fidelidade que pessoas que cantam em Deus e ora, e que sabe como se opera, sabe que me amou para aquele que é filho, por nossa obra vida. Mas não vamos fazer essa palavra. A palavra tem que ser pegada no rei, mas é preciso também ter a carne material. E muitos são que a você, aquele rico, louvado seja Deus, ele que fazia certo, passando no nada, que tinha uma oportunidade para o rico, que tudo tinha aquele temporário, poderia sair, ele ia ter parado aquele mendigo mexicano, devido ao sol da cabeça dele. Eu quero dizer para você, meu amado, ainda que muitos façam com você, não se valorizam como Deus de Deus, não se valorizam como pessoas, levantadas purificando para vocês. Não quis ficar, aleluia, não se valoriza como o poder
atualmente está totalmente cheio, está transbordando, financeiramente ele está no que nunca vão precisar, mas chega o dia que eles vão precisar, e nesse dia que eles precisar, o lugar onde eles vão ficar vai ser aqui nesse rádio. É para a glória que eles vão entrar, porque o texto vai trazer, nós não temos Deus para defender, que a palavra de Deus foi aqui, morreu Lázaro, foi para o reino da Israel, morreu o rico, foi para o ar. Irmão, nós podemos ver, Lázaro ele não tinha nada, Lázaro ele nem tinha casa. O rico tinha sua bastante para ser vestido pela estima, tinha joias, e creio que entrava naquele tempo, ele não tinha carro, tinha os modernos que fazia tudo, ele não precisava manter uma casa, ele não tinha no contextual casa. Mas se tinha que eu todo aquilo que ele tinha, se tinha que eu toda essa riqueza, se tinha que eu toda a posição elevada que ele tinha, que era na sociedade, a posição dele, a riqueza dele, não trouxe salvação para ele, não livrou ele de ir para o ácido. Mas Lázaro, que era um pobre, mendigo, estava no chácara na porta dele mendigando as sobras. Eu quero dizer para você que Satanás tem usado para querer levar você para mendigar alguma coisa. Hoje, Deus ele o espírito da miséria. Hoje, ele ajuda perfeita. A multiplicação da nova santa. Ele entra no teu celebro para a multiplicação do Pai. Ele entra na tua vida. Para que viver coisas que não haja compreensão, não. E Deus não me tirou da cova da morte para pecar, para precisar. Oh, Deus, a nossa fuga, palavras que não haveriam, lavado de deixadeiro, com o direito da morte de Deus, aleluia. Nós podemos ser, irmãos, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E de onde estava lá o ar? O rico, ele olhava para Lázaro, ele não deixava Lázaro no decorão, sossegado, tranquilo, reconquistado. Por quê? Porque Lázaro tinha Deus aqui para todos de vocês, tinha revelação, tinha alguém que deu a mulher, que é o nosso Deus. Assim como você tem graça para você. Mas o rico não. O rico ele confiava na riqueza dele. É por isso que Deus diz na Bíblia que é mais fácil um cagão passar pelos frutos de uma cura do que o rico entrar no reino do céu. E aí, pastor? Mas Deus não se agrada que nós venhamos a ser ricos de riqueza, de bens materiais. Deus se agrada. É necessário nós termos, porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Aqueles que não servem a Deus têm que ver que nós somos próprios sobre a direção de Deus. Mas eu digo para os irmãos, há muitos que vêm, até mesmo dentro da igreja, ouvindo os seus carros, nos seus cavalos, nós somos conformes, não estende a mão para aqueles que estão necessitados. Não tem sofrimento daquele que está sentado no lado dele. Não se sacrifica como pastor, como uma romança da esposa do pastor, que tem uma verdadeira para dar um tempo. Onde Deus envia, ele volta e depois aí ele vai. Ele não anda para as coisas materiais. Porque se você não anda para as materiais, nem tem dinheiro mais. Se você olhar ele, não, olha para a necessidade do próximo. Olha para a salvação daqueles que necessitam de Deus. Eu quero dizer para a igreja, muitos falam, eu sempre penso a família de Jesus. Não basta falar só que perfeita a família de Jesus. Porque para ter que ser a família de Jesus, tem que obedecer a ele, a qual eu ouviu. E quem que ouviu na narrativa do seu pai foi Deus. E não foi em vão. Quando você está com Jesus Cristo, é onde Jesus Cristo estava. E falava assim, então,
calma não pega o pecado. Você não tem mais para dormir, nem para comer, nem para beber. É pastor, mas você está pegando a palavra do nome de Deus, vai ter Deus poder dar a palavra. Deus manda dizer assim, para você se identificar também que eu não vejo que Deus está falando. Você tem dois para te assinar no ombro do seu braço. Representa a sereia onde a raçuga tem 20. Não é tem 20, não levanta a mão aí agora, porque Deus está te dando vitória. Deus está recebendo uma verba maligna dos esforços do teu braço. Deus está entrando, está recebendo uma obra de bruxaria. Olha aqui na companhia. E além disso, Deus está recebendo o príncipe do teu braço. Com providência divina. Você precisa de alguma coisa mais. E Deus diz, calma. Sossega o teu coração. Porque quando termina o recurso da terra aí que vai continuar, vou deixar o recurso do céu. E quando chegou o princípio ali, alguém chegou e falava a Jesus Cristo, né? Estava falando teu pai, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. Jesus Cristo olhou para aqueles que seguiam ele com amor, com humildade, que meus irmãos estão aqui seguindo a Jesus. E falou assim, minha mãe, meus irmãos são aqueles que faz Deus, que faz a vontade do Pai. E que obedece. Não é somente falar da família de Jesus. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que obedecer o que Deus ordena. Porque para ter vitória, é necessário ter amor no coração. Se aquele rico tivesse, se compadecido de Lázaro, e tivesse identidade mal, e tivesse ali, curado a estrada de Lázaro, trabalhado a estrada de Lázaro, e tivesse ali testado, aí ele disse que não volta que caiu da cabeça dele. Aí não estava Lázaro, ele teria que ter a razão dele no céu. Porque a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus fala o quê? Que aquele que dá um copo de água para o justo terá o seu coração no céu. Então, irmãos, nessa noite que Deus está exigindo da igreja, é que tu não olhe bem para a pastora ou para a igreja. Porque está tudo em casa. Não olhe para o pastor de nós. Não olhe para o nosso querido pastor que está querendo para o demais. Deixa o teu irmão do lado. Está reparado. Louvado seja Deus. Mas vai para ele com amor. Porque a palavra de Deus diz o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento. Amar o meu próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama aquele que está do meu lado que você vê, como que você pode dizer que ama Deus? Como pode dizer que pertence à família de Jesus? Como pode dizer que está o respeito à palavra de Deus? Então, irmão, você que os irmãos estão cá porque tem amor. Deus está pensando que é para você continuar cada vez mais abrindo o coração de vocês para esse amor que não é real. É um amor verdadeiro, é um amor sentido, é um amor sincero, porque está cheio de gente aí atuando. É tanta atuando, mas nada para aquele que necessita, como o rico não fez para Lázaro. Se o rico tivesse feito alguma coisa para Lázaro, ele não está perdoar, ele teria ido para o feito justamente com Lázaro. E nós podemos ver que lá no Lázaro estava tanto, o sofrimento era tanto, que ele pedia para mal,
que ele viesse do alto lá, para a condição dele, para que não agisse da mesma forma que nós vimos com Lázaro, não demonstrando amor nem cuidado para Lázaro, para que ele não acontecesse com o filho dele, com ele da mesma forma que sucedeu com ele que vai falar no árbitro, em vez de ir para o seio de Abraão. Nessa noite aqui, igreja de Cristo, Deus está nos alertando do que ele para a Nova Jerusalém. Você pratica o amor e cresce o amor, não fala somente não. Você cresce a boca para fora, não resolve. Abraão, ele foi justificado pela fé. A esposa de Abraão, do meu filho, ele vai falar na boca, levanta e vai. E Deus confirmou, concedeu o fruto dentro do filho de Abraão. E depois que nasceu o filho de Abraão, Deus fez o quê? E pastor, você está saindo para a palavra que está pregando mal na igreja. Estou falando que Deus detesta vir para falar. Deus fez o quê? Pediu para Abraão, provou Abraão, pediu que Abraão fosse e depois o filho dele. Para oferecer um holocausto no monte foi lá. E Abraão fez o quê? Era um único filho. Ele não sabia, ele não tinha uma condição de ter filho comum. Ele fez o quê? Doeu no coração de Abraão, doeu, mas ele é obediente ao Deus. Ele submissão a Deus e a sua palavra. Ele pegou o filho dele e foi caminhado no monte de Jacó, para caminho do monte Moriá. E chegando lá no monte Moriá, ele fez o quê? Ele preparou o lugar do holocausto, colocou o filho dele lá, no local, a qual se ofereceu o holocausto. E quando ele levantou o cutelo para morrer, louvado seja Deus, aleluia. Deus mandava dizer, pastor, agora uma surpresa. Agora uma surpresa muito grande. Antes de ficar o ano, antes da sua própria, sua comunidade terrestre, Deus disse, antes de ficar o pé de estúdio, Deus vai se surpreender nesse lugar. É grande que nós vamos celebrar e vai dizer, sobreviva a sua Deus. E ali quando Abraão levantou o cutelo para ali sacrificar o filho dele, diante do altar ele foi lá. Deus fez o que? Falou com Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu vejo dele na mim. E no meio das murchas apareceu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro para Abraão, porque Deus ele quer amor para com Deus. E para nós dizermos que a nossa Deus é necessária a alma final, que está na nossa palavra que nós estamos no céu. E ali Deus fez o que proveu o cordeiro, ele não foi necessário a alma sacrificar o filho dele, porque Deus proveu o cordeiro. E o Deus de Abraão é principalmente para ele fez para dizer. Ele fez para dizer para você o que você fez para você como sacrifício que eu estou fazendo. Você perdeu muita coisa. Está entendendo? Você perdeu como jovem, você perdeu. Mas por mesmo Deus que justificou Abraão pela fé da cabra justificar você. O mesmo Deus que proveu para nós tanto acima de tudo
Subir nosso Deus. Ele é o Deus provedor. Ele é Deus que conhece o teu ser, conhece o teu proceder, e conhece por dentro e por fora. Sabe desse coração do teu o teu pensamento do homem não conhece. Eu não conheço, mas não conhece, a missionária não conhece, o presbítero não conhece. Mas Deus ele conhece. Ele sabe da tua fidelidade como a fidelidade de Abraão. Ele sabe da tua fidelidade que você vai ganhar e não irá latir, e não irá murmurar. Porque quando só perdeu tudo, que Deus permitiu, que Satanás sobrando tudo que só tinha, fala somente não tome na alma. Faz somente tudo que ele tem, mas não tome na alma dele. Glória a Deus. E o que menos esperava, Satanás, é que só ele tem integridade e fidelidade para com Deus. Assim como você, filho de Cristo, tem fidelidade para com o Pai. Glória a Deus. E se você tem fidelidade, você está